Olá, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 27 de novembro de 2025, com mais uma edição do nosso diário, para você ficar muito bem informado do que aconteceu, do que vai acontecer no futebol do Brasil e do mundo. Estamos aqui já em clima de final de Libertadores, né? Afinal, está chegando a hora, é sabadão a grande decisão entre Palmeiras e Flamengo, mas tivemos Campeonato Brasileiro, teremos mais Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira e tivemos Liga dos Campeões com grandes jogos. A gente vai passar um resumo aqui para você do que aconteceu e também do que vem aí pela frente, tá? Deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva no canal e clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo, porque hoje é dia de Na Cara do Gol, uma edição especial. Vamos falar de final da Libertadores, vamos falar de Champions League, de Campeonato Brasileiro também. A disputa tá quente, principalmente contra o rebaixamento. E nesta sexta-feira teremos uma edição ao vivo, né, do podcast O Gol nas Américas com o Dudu Monsanto para falar, para esmiuçar também a grande decisão da Liberta. Vamos lá então começar? Primeiro, de uma forma diferente, a gente vai começar falando das duas equipes, né, Palmeiras e Flamengo, que já estão em território peruano, já estão em Lima. A equipe do Flamengo, inclusive, fez uma live ontem mostrando todo o trajeto. Você está vendo algumas imagens aí da Flamengo TV, né? O time chegando ao hotel, sendo recepcionado por muitos e muitos torcedores, né? O público brasileiro já se faz presente na capital peruana. Existia muitas dúvidas, né, sobre como seria essa final. Final única ainda é um tema bem polêmico, mas talvez esteja se acertando. Vou torcer para que se acerte, pelo menos que o público tenha condições de assistir, por mais que a gente tenha cada vez mais notícias de pessoas que acabaram caindo em golpes, né, voos que foram cancelados, pacotes turísticos que foram vendidos e depois foram cancelados também. Espero que isso não aconteça mais, mas tomara que seja uma festa muito bonita, porque merece, né? Teremos o primeiro brasileiro tetracampeão da Copa Libertadores. Flamengo e Palmeiras que têm dominado o torneio nos últimos anos, né? O Flamengo tinha ganhado a primeira Libertadores nos anos 80, foi voltar a ganhar já no final dos anos 2010. O Palmeiras tinha ganhado nos anos 90, e aí foi ganhar já em 2020. Então, agora brigando para ser o primeiro tetracampeão. Expectativa grande. Quero saber de você, qual que é o seu palpite? Deixa aqui embaixo o seu comentário, quem que vai levar, qual que é o placar do jogo, se vai ter prorrogação, se vai ter pênalti. Eu acho que essa disputa vai ser longa, tá? Vai ser um jogo bem equilibrado mesmo. Vamos falar de Campeonato Brasileiro agora então? Vou dividir aqui a tela, colocar o gol.com.br. Nosso site aqui, você encontra lá os principais destaques, daqui a pouquinho a gente dá uma passada por ele, mas vamos falar da vitória do Fortaleza, vitória importante que esquenta a briga contra o rebaixamento. Vitória pelo placar de 1-0, gol do Barreiro. No segundo tempo do jogo, você está vendo aí o gol marcado, e o Leão do Pici agora está nessa disputa contra o rebaixamento de uma forma bem quente, tá? Vou colocar aqui a tabela do Brasileirão. Hoje teremos uma partida, né, o jogo entre Fluminense e São Paulo às 8h30 da noite no horário de Brasília. Red Bull Bragantino ainda sonha em se aproximar aqui, esse G6 vai virar um G7, um G8, quem sabe uma vaga na pré-Libertadores, mas ficou numa situação um pouquinho mais complicada, com 36 jogos, pode ser ultrapassado pelo Corinthians, pelo Atlético Mineiro, né? Esses times podem passar o Red Bull Bragantino, mas o Fortaleza aqui, ó, entrou na briga de vez. 38 pontos, 37 pontos, um ponto a menos que o Santos, que tem 38, é o primeiro dentro do rebaixamento, 39 pontos tem o Vitória, é o primeiro fora da zona da degola. Internacional tem 41, Ceará tem 42, Vasco tem 42. Acho que até aqui, 42 pontos, tem que prestar atenção, tem que abrir o olho. O Vasco vem numa sequência de 5 derrotas, não pode bobear não, tá? O Sport já foi rebaixado, o Juventude tem chance, mas a briga tá quente aqui. Vamos dizer que são 6 times brigando por 2 vagas, né? Brigando contra 2 vagas. Santos e Fortaleza, neste momento, estão na zona do rebaixamento. O Peixe que não vai ter o Neymar aí, muito provavelmente até o final do campeonato. Rodada continua hoje com o Fluminense contra o São Paulo às 8h30 da noite. E aí nós teremos amanhã Juventude e Bahia, Vasco e Internacional, Santos e Sport. No sábado
tem Vitória e Mirassol, Ceará e Cruzeiro. No domingão tem Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena. Liga dos Campeões, tivemos o complemento ontem da 5ª rodada da fase de Liga, né? Essa primeira fase da Liga dos Campeões, com grandes partidas, alguns destaques que eu vou colocar aqui. Em primeiro lugar, o Liverpool, goleado, perdeu de 4-1 em casa, em Anfield, para o PSV. Uma derrota impressionante que iguala a marca negativa de 92. E aí, o Arne Slot, que estava aí todo cheio de moral, foi campeão inglês no ano passado, tinha tido a melhor campanha da primeira fase da Champions League na temporada passada também, já começou a responder sobre uma possível demissão. Talvez o trabalho dele não siga por muito mais tempo. Ele que substituiu Jürgen Klopp, chegou no primeiro ano, já conquistou a Premier League, foi muito bem, mas nesse ano as coisas estão ruins mesmo, tá? Tá bem fraca, tá bem difícil a situação do Liverpool. Lá na Espanha não, foi na Grécia esse jogo do Real Madrid contra o Olympiacos, vitória do Real por 4-3, um jogo que teve hat-trick do Mbappé, uma boa parte, aliás, teve 4 gols, né, do Mbappé, e aqui foi o hat-trick mais rápido da Liga dos Campeões, 22, 24 e 29 minutos, já estava 3-0, tava 3 gols do Mbappé no jogo, placar de 3-1 naquele momento. Aliás, com boa participação do Vini também, né? Vini teve assistência, foi um bom jogo aqui do Real Madrid, essa vitória importante também fora de casa. Vitória grande foi essa aqui, do Arsenal contra o Bayern de Munique, vitória por 3-1, primeiro tempo terminou em 1-1, né? O Arsenal abriu o placar com o Timber, depois levou o empate, e aí, no segundo tempo, o Madueke e o Martinelli marcaram. O Martinelli está com uma sequência espetacular, né? Marcando gols em todos os jogos que ele participa da Liga dos Campeões, e o Arsenal é o único time que está com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões, mostrando bastante força, o time que também lidera a Premier League. O Atlético de Madrid venceu a Inter de Milão, derrubou o outro time que estava invicto. O outro duelo era entre invictos, né, entre Arsenal e Bayern de Munique. Vitória do Atlético de Madrid por 2-1 sobre a Inter. Esse jogo foi espetacular, tá? Vitória do PSG sobre o Tottenham por 5-3. Uma partidaça, um jogo de lá e cá e vira para cá, vira para lá, amplia, aproxima. Muito disputado, vitória grande, gigante aqui da equipe do PSG. E, para destacar o final aqui, esse gol do Davi Luiz. Né? O Davi Luiz fez um gol pelo Paphos e ele se tornou o segundo jogador mais experiente, né? O segundo mais velho a marcar um gol na Liga dos Campeões. 38 anos e 7 meses, fica atrás apenas do Pepe, né? O zagueiro lá, que é o brasileiro, que jogou no Luso brasileiro, né? Que jogou no Porto até recentemente, aos 41 anos, tá? Os resultados de ontem, então, vitória do Copenhague 3-2 sobre o Kairat, o Paphos fica no 2-2 com o Mônaco, aí a vitória do Atlético de Madrid, vitória do Real Madrid, derrota do Liverpool, goleada da Atalanta, 3-0, não é goleada, né? É um placar elástico aqui sobre o Eintracht Frankfurt, colocando a Atalanta numa situação muito boa na Liga dos Campeões. O Sporting fez 3-0 também no Clube Bruges, e a situação de momento é o Arsenal 100%, 5 jogos, 5 vitórias. Eu tô comedido aqui, eu não vou ficar maluco ainda com o Arsenal não, tá? Mas o grupo é bom. O PSG tá aqui com 12 pontos, Bayern de Munique também 12, Inter também 12, assim como o Real Madrid. Borussia Dortmund 10, Chelsea 10 e Sporting 10 pontos. Esses os times que neste momento ficariam com as vagas diretas, tá? Do 9º até o 24º, vai para a disputa dos playoffs. O Manchester City, tem Atalanta, tem Newcastle, tem Atlético de Madrid, Liverpool, Galatasaray, PSV, Tottenham, Bayer Leverkusen, Barcelona, Karabag, Napoli, Marseille, a Juventus, Mônaco e o Paphos nesse momento ficando com vaga. Fora, surpreendendo aqui mais, o Atlético de Bilbao, que é uma equipe forte, você pensando que o Paphos está aí na disputa, junto com o Union Saint-Gilloise, né? São os times que têm 6 pontos. Aí atrás Frankfurt, o Benfica também, são equipes mais tradicionais, o Villarreal, que estão em situação bem complicada, assim como o Ajax. O Ajax é o único time 0%, né? 100% aqui, é o único time sem vitórias, e o Mbappé é o artilheiro neste momento com 9 gols marcados.
essa situação da Liga dos Campeões. Hoje tem Europa League. E aí, a gente desce aqui para você ficar sabendo de tudo, né? Vai aqui no nosso site, vê os aniversariantes do dia. Aniversário do Fábio Costa, que fez pênalti lá em 2005. Fabinho Capixaba também fazendo aniversário. Né? Você confere aqui, é legal para você olhar, lembrar de alguns atletas e lembrar da história desses jogadores. E aqui tem lá toda a agenda. Liga Europa, as partidas de hoje, tem Porto e Nice, tem o Feyenoord contra o Celtic, bons jogos também acontecendo nesta quinta-feira. E Mundial Sub-17, o Brasil disputa o terceiro lugar, 9h30 da manhã, você acordou cedo, veja, né? Vale a pena prestigiar, fizeram uma grande Copa do Mundo, acabaram perdendo na semifinal dos pênaltis, apenas para a equipe de Portugal. Portugal que vai disputar o título com a seleção da Áustria. A final acontece à 13h no horário de Brasília. Vale a pena conferir, né? Os jogos terão transmissão do Sport TV e você fica por dentro de tudo, revive a história. O site tem material de sobra, dá para passar o dia. E eu vou trazer um dia aqui ainda para vocês, mostrar que tem uma coisa que eu acho muito legal mesmo, que é os jogos que eu assisti. Você pode ir na ficha de cada um dos jogos e falar assim, eu assisti. E aí ele te mostra tudo o que você viu, qual que é o jogador que você viu, os jogadores que você mais viu atuar, o time que você mais viu, o estádio que você foi. É muito legal mesmo, muito legal. Na próxima eu trago aqui com a minha conta certinho e a gente vê, beleza? É isso, pessoal. Vamos lá. Peça o seu like, o seu hype, que você se inscreva no canal do Gol e fique ligado. Hoje tem Na Cara do Gol, nosso podcast, então clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo e tenha uma ótima quinta-feira com muito futebol. Aquele abraço.